Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Gente Saúde, que é nosso podcast para falar de temas legais e interessantes para RH. No episódio de hoje, a gente tem um tema que junta minha vida pregressa e minha vida atual, que é M&A e Pessoas. E eu queria convidar para participar dele a Laura, que tem uma experiência incrível aqui em RH, administradora de formação, mas RH de coração. Muito bem-vinda ao podcast, Laura. Grande prazer estar aqui falando com você, uma pessoa super de referência no mercado que a gente acaba trabalhando bastante. E, enfim, tô animada para esse papo. Vamos começar pelo começo, que é quem é a Laura, como ela foi parar em RH, da onde ela veio, em que momento essas histórias se coincidiram. Legal. Bom, primeiro que eu sou uma menina do interior, acho que nasci em São José dos Campos e família de engenheiros. Não sabia exatamente para onde ir, acabei indo fazer administração de empresas na GV. Começo falhando a minha carreira, porque eu demorei para passar na faculdade, apesar de eu ter sido sempre uma boa aluna, principalmente em exatas, eu demorei 2 anos para passar no vestibular da GV. Fiz 2 anos de cursinho, não era necessário. Mas, enfim, eu tinha ali na hora que eu ia fazer, sei lá, a prova, eu ficava nervosa, insegura, e enfim, acabou demorando para eu passar um pouquinho. Mas sabe que isso foi muito bom para mim, porque me trouxe maturidade quando eu entrei na GV. Eu já entrei mais focada, sabendo um pouco mais do que eu queria, entrei um pouco mais madura. E na GV, quando eu entrei, eu também não sabia exatamente para onde eu ia, para que caminhos eu ia trilhar e trabalhar. Mas eu sempre tive uma característica que eu sempre gostei muito de pessoas. Eu sei que isso é meio clichê falar cadeiras de RH, mas eu sempre gostei, eu sempre me dei muito bem com todo mundo. Sempre falei desde a pessoa mais tímida da sala, mais extrovertida. Sempre tive em várias rodas e rodas diferentes. Então, eu acho que isso já mostrava que eu ia para um caminho que teria algum tipo de relacionamento com pessoas. Legal. Mas, bom, daí na GV foi um momento de descobrir quais eram os caminhos que eu podia trilhar corporativamente ou empreender, enfim. Mas eu acabei prestando o trainee da Ambev naquele momento. E era um super lugar para ir, por Era um sinal. super lugar para ir. Até hoje eu não sei como eu passei, mas eu passei. E lá eles definiram por mim para onde eu ia. Uhum. Então não estava claro ainda que se eu iria para o comercial, para o marketing ou para o RH, mas ali eles identificaram em mim competências que acabaram me levando para o trainee focado em RH lá dentro da Ambev. Legal. E eu me descobri, assim, completamente apaixonada por pessoas, completamente apaixonada por os temas de RH e como isso a gente pode impactar e melhorar a vida, ou não, né, das pessoas que estão trabalhando ali com a gente. Então, acho que, em resumo, a minha carreira, ela começa por aí, foi aí que ela convergiu. Foi muito um resultado da própria Ambev ali, que acabou me entendendo e me direcionando. E sou muito feliz e muito grata por ter passado por esse processo. Legal. É sempre um misto de sorte e mérito. Tem gente que sempre gosta de dizer só do mérito, tem gente que só atribui a sorte, mas a verdade é que é um pouco dos dois, sempre. É um pouco dos dois, com certeza, com certeza, um pouco dos dois. Mas aí me conta um pouco da decisão de sair da Ambev, né, que é talvez, sei lá, uma das principais nomes, empresas que a gente tem no país, e de eventualmente ir para uma coisa menor, crescendo. Como foi um pouco desse processo para você e o que te instigou de ir para a Eletromídia? Na Ambev, eu já tinha passado por 3 cidades. E lá, desde o momento que eu entrei, eu sabia que eu precisava ter mobilidade 100% para estar lá. Então, teve gente que foi mandado para o norte do país, para o nordeste, teve gente que foi mandado para o sul. Eu sempre trabalhei no estado de São Paulo, que para mim, de alguma forma, era um pouco mais confortável, porque meus pais moravam no interior, eu tinha feito faculdade em São Paulo, então era fácil o deslocamento próximo das pessoas que eu gostava. Mas eu ia para a minha 4ª cidade, eu já tinha passado por Bauru, Jacareí, São Paulo, eu ia ser transferida para Londrina, como gerente de RH num CDD, num centro de distribuição em Londrina. E eu já estava namorando meu atual marido. E aí eu conversei lá dentro, falei, olha, eu não quero sair de São Paulo, eu quero continuar aqui. E eles foram muito categóricos, olha, não tem, se você fizer isso,
você vai andar de lado. Acho que naquele momento, eu sei, até onde eu sei, a Ambev passou por uma reestruturação, uma reavaliação da sua cultura. Não sei se esse é um ponto ainda que é super importante para eles, mas nesse momento eu pesei muito a minha vida pessoal em vez de pesar o profissional. Eu já tinha ficado 4 anos na Ambev, eu acho que eu já tinha aprendido bastante coisa. Não que eu não tinha muito mais para aprender, mas eu acabei tomando a decisão de sair. Bom, decisão tomada, eu comecei a tomar um monte de café com pessoas no mercado. Eu falei com todo mundo possível e imaginável, até para entender um pouco quais eram os caminhos que eu podia seguir dentro dessa trajetória. Eu amava trabalhar na Ambev, eu gostava da cultura, eu gostava das pessoas, eu achava todo mundo muito inteligente, eu ainda tinha muito a aprender, então eu estava triste de sair de lá, não é que foi uma coisa confortável para mim. E aí, bom, uma desses cafés que eu tomei, enfim, ele era um headhunter e ele nem contratava pessoas do meu tamanho, ele era pessoas mais sêniores, executivos mais sêniores, em outro nível de carreira, mas ele tomou um café porque ele era amigo do meu namorado na época, enfim, e eu contei a minha história para ele e falou, nossa, Laura, por que você não segue o caminho de ir para uma empresa ou investida de private equity ou uma startup? Você vai ter autonomia, você vai colocar a mão na massa, você vai ter crescimento rápido, pode fazer muito sentido com o teu perfil. E foi aquele momento ahá. Às vezes a gente tem esses momentos que eu falei, nossa, faz total sentido eu seguir esse caminho e ir para uma empresa dessa. E aí foi a hora que eu comecei a aplicar para empresas com esse perfil. E aí apareceu a Eletromídia. Eu tenho, na verdade, uma amiga que estava trabalhando no fundo, no HIG, nesse momento. E aí ela passou meu currículo para o time de recrutamento do fundo, eu entrevistei com o CEO da época na Eletromídia, e aí eles me levaram para lá. E para mim foi ótimo, deu tudo certo neste momento. Que legal. E aí, acho que falando da última etapa aí da sua carreira, né, da história, conta um pouquinho dessa transição dos últimos 9 anos, se eu não me engano, que você está na Eletromídia, de gerente de RH até virar CHRO da companhia. De maneira óbvia, que tem muita coisa para falar em tanto tempo, mas um pouco dos desafios que você passou, dado que é uma empresa de muito crescimento e muita transformação também no passado recente, né? Bom, eu brinco que a cada 2 anos eu estava numa Eletromídia nova. E eu acho que a cada 2 anos eu era uma nova Laura também. Eu entrei, eu acho que talvez mais errando do que acertando. Eu vim de uma cultura muito forte, que era Ambev, e um estilo de trabalho muito definido, e que eu comecei a trabalhar da mesma forma num ambiente que não era aquele que eu estava. Eu acho que eu não entrei da melhor forma, acho que faltou maturidade ali, profissional para mim, mas que o tempo depois ele vai nos ensinando e nos mostrando. A gente vai batendo cabeça ao longo desse período, a gente vai errando, mas com o tempo depois eu acho que eu fui amadurecendo bastante dentro dessa cadeira. Eu entrei na Eletromídia, tinha 70 pessoas, já tem quase 1.000 pessoas, mais de 9 empresas que a gente comprou dentro desse caminho, desse caminho todo, desses 9 anos. A gente ganhou vários contratos, várias concessões, então a empresa ela foi mudando muito ao longo desse processo. E eu nunca fiz nada sozinha, eu sempre contei com muita gente para trabalhar comigo e me ajudar a acertar. Eu sempre tento acertar, mas às vezes a gente erra. Acertar e errar dentro desse processo. Então, a Eletromídia era uma empresa pequena, ela nem precisava ter uma cadeira muito pesada de RH, eu era sozinha, eu entrei e só tinha eu, não tinha nenhum analista, um estagiário para me ajudar. Hoje fazia tudo que você pode imaginar. E hoje eu tenho um time super bacana, engajado, que me ajuda, e eu tenho espaço até para eu ter competências diferentes, fazer trabalhos diferentes do que eu fazia lá no comecinho. Que legal. E eu vejo muito que essa oportunidade, às vezes, começar num lugar um pouco menor em crescimento e ser generalista, dá uma visão muito interessante para quando você cresce na carreira, que às vezes quem passa por um lugar que sempre foi grande, que é muito especialista desde o começo, não que você não vai ter essa visão quando você vai crescendo, mas potencialmente você sempre vai ter um viés muito forte de um subsistema específico.
Então, você vê, aqui no podcast a gente entrevista muitas pessoas que vieram de uma cadeira de BP e eventualmente viraram CHROs, ou pessoas que vieram de uma cadeira de recrutamento e seleção, também que é uma cadeira muito forte dentro de RH. E eu acho que é, tipo, quase que um privilégio ter uma experiência como essa profissional na vida, assim. Eu nunca consegui sair da eletromídia exatamente pelos desafios que a eletromídia me colocaram ao longo da minha carreira. Uhum. Então, como os desafios, a eletromídia foi mudando a cada 2 anos, e era uma empresa muito diferente, eu fiz muita coisa. E isso, eu com o time, nunca sozinha, mas me expôs a várias situações. E para mim isso foi tão rico, que mesmo em momentos que eu pensei, poxa, será que já deu o meu momento, já completei um ciclo? Quando a gente começava a falar do próximo ciclo, eu falava, não posso sair, agora não é a hora, eu não vou ter essa oportunidade. E eu tive muita coisa, desde a Eletromídia era uma empresa pequena, de 70 pessoas, eu tinha todo o meu comercial PJ, tive que fazer toda a virada deles para CLT. Depois a gente preparou a Eletromídia para ser vendida em algum momento, antes de 2020. A gente e eu ajudei nesse processo, mas a gente acabou não vendendo. Depois a gente compra uma empresa que foi uma grande, um dos nossos principais M&As, que tinha quase o mesmo tamanho da Eletromídia. Depois a gente decide abrir capital. Depois que abre capital, eu participo do processo de sucessão do CEO e uma construção e consolidação dessa nova cultura, dessa nova empresa. Ele me desafia ali a implementar um novo programa de incentivo de longo prazo. Então, assim, o tempo todo ali na Eletromídia, eu fui exposta... Eu sempre me senti desenvolvida, então sempre para mim foi muito legal. Lembrando que vários momentos eu ia acertando e errando. E acho que faz parte do nosso desenvolvimento, mas... Sem dúvida. Mas, enfim, ainda tenho muito a aprender, tenho clareza disso. Que legal. E aí, assim, falando com RHs, acho que M&A é um dos tópicos que eu vejo mais engajamento ou interesse por parte das pessoas. E até falando um pouco de mim, né? Eu, antes de fundar a Pipo, trabalhava em M&A, então trabalhava nesse mundo de private equity, investimento. E é engraçado que quem tem essa cabeça mais financista, como eu tinha, acho que nunca pensa em pessoas quando vai falar de M&A. E aí depois, quando você vai para o negócio, você vê a importância de pessoas para tudo dar certo, né? Então, eu queria começar, assim, primeiro que você contasse um pouquinho das experiências de M&A que você passou, e principalmente, talvez, do M&A que foi o maior de todos que vocês fizeram, e qual foi um pouco dos bastidores e processos por trás de fazer isso dar certo, né? Porque deu certo. Eu acho que uma coisa que negligenciado em vários processos de M&As, de fusões ou de aquisições de empresas, é a parte da cultura. E essa foi um ponto para a gente que a gente nunca negociou. É inegociável a cultura para a gente. Legal. A gente sempre teve uma cultura que olhava para crescimento. A gente sempre teve uma cultura que olhava para inovação, para autonomia, protagonismo. Então, esses eram sempre... A gente nunca negociou isso. Legal. Acho que esse é um dos aspectos. Então, quando a gente pensa em M&As, a gente pensa em cultura, processos e pessoas. Pessoas, para a gente também sempre foi muito importante. A gente nunca fez uma aquisição, M&A, e a gente descartou as pessoas. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. A gente acredita muito que... Se a gente está comprando aquela empresa, o que fez aquela empresa ser interessante para a gente foram as pessoas. Era quem estava ali tocando. E todo mundo tem um potencial ali de funcionar, de dar certo, de agregar dentro do que a gente... dentro do que a gente tinha de status quo, desafiando a gente, propondo coisas diferentes, trazendo provocações. Então, a gente também sempre teve um olhar muito, muito sensível para pessoas. Legal. Enfim, tanto é que hoje o meu management da companhia, a minha diretoria da companhia, ela é composta por pessoas que vieram da Eletromídia, pessoas que vieram da Elemídia, pessoas que vieram da Mob. E eu acho que eu estou esquecendo de mais alguma empresa. Hoje, a gente não tem, só quem era da Eletromídia foi crescendo. Não, muito pelo contrário. Se a gente identifica um super talento, a gente vai
reter essa pessoa, tentar trabalhar para que essa pessoa fique com a gente no longo prazo. Para a gente isso é muito importante. E processos, honestamente, eu acho mais fácil, porque você vai olhar ali, redesenhar um processo, você vai redefinir indicadores, o fluxo de funcionamento, donos de cada área. Então, o processo, eu acho que ele é mais fácil, mas cultura para a gente sempre foi inegociável e pessoas, a gente sempre teve um olhar muito sensível e muito como essa pessoa pode funcionar aqui com a gente. É claro que se a gente identificasse que tinha uma pessoa que não teria fit com a nossa cultura, e eu acho que ali a gente provavelmente em algum momento reviu essa pessoa dentro da nossa estrutura. Legal. Mas na grande maioria das vezes foi muito rica essas aquisições ao longo do tempo em termos de aporte de conhecimento, conhecimento de mercado, provocações, desafiar o que a gente sempre fez. Legal. E aí essa segunda pergunta, se alguma desses momentos, dessas aquisições foi mais emblemática. E eu tive uma. Aí eu vou até dar um passo atrás. No final de 2019, eu tive meu primeiro filho. Ele estava com um pouquinho antes de fazer 3 meses, a gente anunciou que a gente tinha comprado a Elemídia. A gente é Eletromídia, a gente comprou a Elemídia. A Elemídia, ela tinha quase o mesmo tamanho que a gente, número de funcionários, e um resultado parecido com o nosso. Tá. Final de 2019, início de 2020, quando a gente começou a trabalhar o processo, a integração, eu levantei a mão e aí um desses momentos que eu falei, nossa, eu quero muito fazer parte disso. Eu falei, eu quero voltar meio part-time, porque para mim vai ser um aprendizado muito grande. E eu conseguia fazer isso naquele momento, eu tinha uma estrutura que me permitia. Entrou a pandemia. Imagina você integrar cultura, processos e pessoas, sem as pessoas se conhecerem, sem a gente criar conexão, sem segurança psicológica. Sim, foi muito desafiador. Os meus líderes não sabiam fazer gerenciamento de time à distância, ninguém tinha trabalhado com isso. Se eu levantar a mão aqui e falar assim, todo mundo foi super tranquilo, não foi super tranquilo. A gente colocou todo mundo de home office em 2, 3 dias. Foi assim, foi caos. Assim, eu perdi, brincadeiras à parte, mas eu perdi metade dos meus cabelos. E aí eu decidi voltar full. Meu filho estava com 3 meses, mas foi uma decisão minha, 100% minha. E eu acabei decidindo voltar porque eu achava que era muito importante. O papel da área de pessoas, eu estar ali apoiando as pessoas, porque era um momento de insegurança, e mesmo insegurança com a própria pandemia. A gente não sabia exatamente o que seria, como as coisas aconteceriam. Enfim, esse foi bem emblemático, foi bem desafiador, foi bem cansativo, mas eu acho que no final das contas é tudo aprendizado. A gente errou muito, mas depois acertou também. Legal. Mas foi bem desafiador essa fusão ali, essa aquisição da Elemídia pra gente foi bem desafiadora. E eu vou tentar quebrar por etapas, assim, pouco da conversa de M&A, até pra gente conseguir, talvez, entrar um pouquinho em cada uma delas, né? Acho que falando um pouquinho do processo de análise, antes da eventual compra, e do papel do RH nesse momento, e como você foi envolvida ao longo das diferentes aquisições que vocês fizeram, e o que você acha que você leva de aprendizado, assim, de, olha, esse aqui é o momento que eu acho que o RH tem que ser envolvido, é isso aqui que a gente sentava e olhava na outra empresa, e como isso me ajudava no day after, né, depois que a aquisição era feita? A gente teve várias situações diferentes. Alguns eu fui envolvida antes, alguns eu fui envolvida depois. Quando a gente é envolvido antes, o RH em si é envolvido antes, acho que só um parênteses aqui, porque teve M&As que eu fui envolvida antes, a minha área antes e alguns depois. Porque depende muito do processo. Se é um processo rápido, muito sigiloso, muito delicado, e aí não é questão de não confiarem em mim, na Laura, mas às vezes fica restrito ao CEO, CFO, ponto. Então, acho que passa por isso. Mas sempre que a gente conseguiu entrar antes, o processo rodou mais fácil do aspecto de pessoas, tá?
Desde mapear os talentos que estão dentro da empresa, entender a folha, entender se eu vou ter divergências ou dificuldades em cargos e salários, como são os benefícios. Sempre quando a gente tem a visão anterior ao próprio M&A, até mesmo para entender como é a cultura, quais são os desafios que eu vou ter culturais ali dentro. Então, quando a gente entende antes, ele acaba sendo mais fácil para a gente trabalhar o pós. E não que é fácil, porque não é, mas acaba sendo mais fácil. E quando a gente não é envolvida, o caso da Elemídia, que eu estava contando um pouquinho antes para vocês, acabou que eu estava de licença maternidade, eu fui envolvida depois, e a gente começou a trabalhar, a gente trouxe uma consultoria e começou a trabalhar só no pós. Então, assim, acho que tem casos e casos, mas é claro que quando a gente é envolvido antes, a gente sempre tem uma visão mais ampla, até para falar, ó, eu preciso dessa pessoa, esse é um processo que pode ser que dê ruído, como que a gente vai montar o plano de comunicação para a companhia que está sendo adquirida, para a nossa companhia. Legal. Então, é sempre mais fácil. Legal. Mais... E acho que aí, começando a falar um pouquinho do dia depois, né? Acho que era umas coisas que a gente conversou um pouquinho durante o nosso momento antes de a gente entrar aqui, né? Falando de comunicação e um pouco da delicadeza do processo, né? Porque tem a pessoa que é adquirida, que, de certa maneira, até na questão verbal, parece que é um pouco subordinada a quem adquire, né? Então, tem um pouco dessa dinâmica de se sentir um pouco preterido, vamos dizer assim. Mas tem uma certa insegurança generalizada em relação a o que vai acontecer. Então, eu queria falar desse processo, assim, anunciou, comunicação, funcionários. Eu brinco, sempre eu falo, né? A gente fala que ser humano é adaptável, mas ser humano é adaptável, mas não gosta de mudança. É verdade. Então, assim, ele se adapta à mudança, mas ele não gosta, né? Ele quer sempre estar no mesmo lugar e é um pouco de uma ingenuidade achar que ele gosta. Então, como que vocês tocaram isso lá dentro? Como que vocês se preparam para a comunicação? Como vocês preparam os gestores para... comunicarem, reforçarem na ponta? Como que é um pouco desse Acho que você bateu no ponto principal. Eu acho que é comunicação. A gente comunica. Na dúvida, a gente comunica de novo. A gente comunica de novo e comunica de novo. A gente comunica muito. Então, pra gente, isso sempre é um ponto importante. Outro ponto que pra gente é importante, segurança psicológica. Como que eu trabalho a segurança psicológica? Principalmente dos colaboradores que estão vindo dentro dessa nova empresa para falar, calma, tá tudo bem. Trabalhar essa segurança significa como que eu incluo eles dentro da minha cultura, como que eu recebo essas pessoas, como que eu garanto que eu tô conversando bastante com eles, eu tô comunicando para que eles não tenham dúvidas. Então, quando a gente hoje anunciou a compra de uma empresa, no minuto zero, depois que a gente anuncia, a gente faz, por exemplo, um bate-papo com os colaboradores da nova empresa. Então, no final do ano passado, a gente comprou a For You See. Quando a gente fez, né, e tem que respeitar a governança, porque a gente é uma empresa de capital aberto. Então, a gente soltou o fato relevante para o mercado, a gente contou para o mercado. A gente chamou os colaboradores da Eletromídia para explicar o que era, o que é essa compra, qual que é a estratégia por trás, o que a gente espera, o que isso vai mudar na rotina deles ou não. E logo em seguida, no minuto 1 mais 0 mais 3, a gente chamou todos os colaboradores dessa empresa, da For You See, e a gente contou para eles o que significava esse processo, o que ia mudar na empresa, o que não ia mudar. E a gente começou esse processo, a gente começa esse processo de uma maneira muito aberta. A gente fala um pouco, a gente já começa falando sobre cultura, então sempre nas nossas primeiras interações, a gente fala sobre cultura para essas pessoas que estão, para esses colaboradores que estão vindo, e a gente sempre tenta dar o maior conforto possível dentro desse processo. Como eu falei para você antes, a gente sempre teve um olhar muito delicado, muito sensível para os colaboradores das empresas que a gente está adquirindo, né, que a gente acaba comprando. Então, a gente sempre teve cuidado em mostrar isso para eles e falar assim, olha,
parte também aqui, a gente não está comprando só uma empresa de SaaS, a gente também está comprando aqui os colaboradores que construíram essa empresa de SaaS. Então, esse é um momento bem importante, assim, para a gente. Então, segurança psicológica, comunicação. E aí, a gente começa a incluir eles dentro da nossa cultura, com os nossos rituais, mostrando os comportamentos esperados, e aí, com todos os símbolos que permeia tudo isso. Então, e aí isso passa, por exemplo, por cultura. Nós não somos uma empresa hierárquica, super hierárquica. Eu não tenho, hoje, salas individuais, por exemplo, para a diretoria. Na verdade, tenho duas, do CFO e do CEO. O CEO, ele, enfim, tem bastante reunião, ele tem... Então, a gente achou mais fácil ele ter a sala dele do que ele ficar ocupando uma que o time vai usar. Então, qualquer um pode chegar na minha mesa hoje ou na mesa do meu CTO e falar livremente. Qualquer um pode sentar do meu lado. Então, a gente não tem, por exemplo, lugares marcados na Eletromídia. Então, eu dou esses recados para essas pessoas que estão chegando. Então, para mim, para a gente, sempre foi muito importante a gente trabalhar a cultura, os rituais novos que eu vou incluir essas pessoas, os comportamentos, e aí a gente vai alinhando, mas, assim, por a gente ter uma cultura muito forte, quando eu tenho um comportamento muito não alinhado com a nossa cultura, acaba ficando muito evidente. E aí, a decisão acaba sendo muito fácil, seja do nosso lado ou do lado da pessoa. E aqui não é sobre comportamentos certos ou errados, é sobre se encaixar dentro daquele ambiente. Exato. Uma pessoa muito formal não se encaixaria no ambiente da Eletromídia. A gente é uma empresa informal, as pessoas... É isso, não tem lugar marcado, a gente não tem política rígida de ida ao escritório, nem de horário. A gente tem uma flexibilidade muito grande. Legal. A gente trabalha os nossos colaboradores como... A gente entende eles como adultos inteligentes. Então, assim, a gente vai sempre dar essa liberdade, essa autonomia. Mas aí a gente depois vai cobrar a responsabilidade. Então, enfim, é um pouco disso tudo que dentro desse processo ou desses processos de M&As, de compras de outras empresas, para a gente é muito importante. Legal. Mas assim, acho que não tem receita de bolo. Cada empresa é uma empresa, cada empresa adquirida é uma empresa. Então, acaba que a gente também vai um pouco entendendo o momento da empresa que está sendo comprada, do nosso momento, enfim, acho que passa por isso. E aí tem uma outra pergunta que eu queria fazer em relação à M&A, não uma última, porque eu não quero fazer mais outra, mas tem uma máxima que as pessoas falam que comprar uma empresa pequena e uma empresa grande dá mais ou menos o mesmo trabalho. E aí eu queria entender na sua experiência, que você passou por vários, se você acha que isso é verdade ou se não, existem realmente complexidades muito diferentes de comprar um concorrente, por exemplo, de tamanho mais ou menos igual. Eu não concordo com essa máxima. Para mim, depois de 9 empresas, eu acho que comprar empresas maiores, ela traz mais complexidade, sim. Quando eu tenho uma empresa pequena e eu vou fazer um alinhamento de benefício, por exemplo, VR, VA, o impacto que eu tenho, se eu tiver, por exemplo, subindo, ele é menor do que se eu fizer para uma empresa muito grande. Então, em termos de processos, comprar uma empresa maior, ela traz mais complexidade. Em termos de cultura, quando eu tenho 2 empresas grandes, que foi o caso da Eletromídia e da Elemídia, que eles tinham mais ou menos o mesmo tamanho, a gente teve que sentar e repactuar a cultura. A gente tinha a visão do que a gente seria dali 2, 3 anos, que nós queríamos. A gente estava de acordo com... E eram culturas bem diferentes, tá? O que era inegociável nesse momento? Quais eram os aspectos da cultura da Eletromídia, da cultura da Elemídia, que a gente entendia que ia continuar trazendo crescimento para a Eletromídia, ia continuar desenhando esse futuro de sucesso para a companhia. Então, a gente teve que repactuar. Quando a gente compra uma empresa que é menor, muito menor, no final das contas, a gente acaba, essa é a cultura que vocês estão chegando,
enfim, é assim que a gente, é a nossa forma de trabalho, de relacionamento. Então, acaba sendo, acho que acaba prevalecendo mais a cultura da empresa maior. Mas a gente sempre com muito cuidado, com muita gentileza, com muita sensibilidade, sempre cuidando muito, cuidando das relações, cuidando dos processos, das pessoas. Acho que sempre com muito cuidado, acho que esse é um ponto. Mas para mim, não. Para mim, nas minhas experiências, empresas maiores trazem mais complexidade dentro desse processo. Legal. E aí, falando um pouco da parte prática ali, daquele pós-M&A, né? Para além de comunicação e etc., pensando até em símbolos que você trouxe, que eu acho uma coisa muito legal. No final do dia, você vai ter uma empresa só que é a empresa consolidada, aquelas aquisições e etc. E aí tem uma série de coisas que você precisa fazer. Inclusive, por exemplo, que você tocou ali rapidinho, na harmonização de benefício. Você precisa ter políticas meio que coerentes para aquele grupo e não mais para as pequenas partes dele. E como que geralmente, essas viradas de chave na prática, no dia a dia? Qual que é a importância disso? Pensando nisso como um símbolo até de homogeneização de pessoas dentro daquela organização. A gente tem que pensar muito o momento e quando fazer. Tá. Eu acho que dos processos que a gente acabou passando de M&A, alguns a gente falou, não, no D0 já tem que estar isso. E quando é goela abaixo, não tem essa sensibilização, acho que a chance de dar mais estresse, de dar mais ruído é muito maior. Então, a gente sempre fez muito olhando o contexto, olhando que momento a gente está, qual o melhor momento de fazer qual virada do quê. Então, tem empresas, em alguns momentos a gente espera a virada do ano, a gente coloca em orçamento, se é, por exemplo, um aumento de VR, se é um ajuste de alguma coisa. A gente tem que olhar os contratos dessa empresa, por exemplo, dessa empresa que a gente comprou, quando que faz sentido a gente sair daquilo ou não. A gente sempre tentou manter o que era valor para a empresa. Então, para os colaboradores da empresa. Então, por exemplo, a Eletromídia, ela dava a opção da pessoa escolher o plano de saúde. Então, se você queria um plano mais sofisticado, você pagava mais e isso lá em 2019. Você poderia, mesmo que seu salário fosse percentualmente menor. Enquanto eu tinha na Elemídia uma política que só a diretoria tinha acesso a esse plano, só o nível de liderança tinha acesso a esse plano, tinha uma política diferente. A gente entendeu que na Eletromídia tinham algumas pessoas que era muito importante ter o plano de saúde, talvez uma categoria acima do que estaria dentro de uma política mais organizada. Como que, nesse momento, eu garanto que essas pessoas não tenham a sensação de perda ou que estão perdendo benefício? Então, a gente sempre tentou balizar muito. Será que só para essas pessoas eu vou manter o padrão, dado que elas pagavam? E aí, outros exemplos. Estacionamento. Quem já tinha estacionamento, a gente não tirou dentro de uma nova política. Acho que tem alguns pontos aqui que a gente sempre teve muito cuidado. E sempre pensando muito no contexto e no momento de fazer cada coisa. Acho que no final do dia tem muito uma questão... a gente fala muito isso aqui, né, no podcast, que existem processos, frameworks, etc., mas também existem muitas nuances e coisas que você tem que analisar ali no caso a caso. E acho que um dos grandes aprendizados para mim, falando como CEO, assim, a gente busca uma coerência na vida que ela é inatingível. Inatingível. E essa é uma das grandes reconhecimentos em voz alta que a gente tem que fazer, que inclusive para os colaboradores, dizer, gente, não existe um mundo 100% coerente. Redondo. Existem questões específicas que são importantes para uma pessoa ou outra, que foi negociada em relação a uma pessoa ou outra, num contexto de vida de uma pessoa ou outra. Num contexto de uma empresa diferente do que a gente tem agora. Exato, que vão se perpetuar. E aí as pessoas, às vezes, têm visões um pouco, às vezes, míopes, ou por não terem vivido aquelas cadeiras, né, do que dá ou não dá para fazer. Mas, exemplo, estacionamento. Você poderia criar lá um lugar eu vou tirar estacionamento de 100% das pessoas. O que você poderia fazer? Repassar em salário.
E aí salário se repassaria ao longo do tempo com dissídio. Potencialmente não vai ter dissídio no estacionamento. Ou até às vezes a empresa tem a vaga já no prédio, sem qualquer tipo de custo associado ao aluguel do andar. E aí você vai criando umas coisas para tentar buscar uma coerência de, não vou dar vaga, que gera uma outra incoerência um outro problema. lá na frente, que às vezes é muito mais difícil de resolver. Eu acho que a gente sempre teve essa maturidade, assim, de tomar muito cuidado com... porque são pequenos recados que você passa sobre a própria cultura da empresa, sobre como os colaboradores são tratados, sobre como a gente enxerga esses momentos. Então, a gente sempre teve muito cuidado nesses momentos de entender o que é importante ali para aquela cultura, para aquela pessoa que está vindo. E assim, a gente receber com maior cuidado mesmo, maior zelo. Legal. É claro que, em linhas gerais, conforme maior nós vamos ficando, mais complexo fica para ficar gerenciando algumas exceções. Legal. Mas enfim, é importante sempre deixar tudo muito organizado e os porquês das coisas para o histórico não se perder. Isso que a gente tem feito com, acho que, bastante coerência na Eletromídia. Legal. E aí tem um outro ponto que eu queria tocar, que a gente tocou rapidinho, que é um pouco falar sobre liderança nesse contexto de M&A, né? Que é o líder, na verdade, é ele que vai fazer a cultura meio que ser vivida na prática, é ele que tá ali com o time, na ponta, é a maneira de capilarizar, né, uma empresa. E como que vocês preparam as lideranças nesses processos? Então, existe uma comunicação para as lideranças antes de ir para o resto da empresa? Existe uma comunicação mais forte para as lideranças do que para o resto da empresa? E falando de cultura especificamente, como que vocês trabalham isso dos líderes serem reprodutores de cultura ali na ponta? Nossa, a liderança para mim é um dos aspectos mais importantes no sucesso, enfim, de tudo isso, né? Primeiro, de empresas, né? Eu acho que, a gente tem a convicção de que os líderes, eles são os grandes disseminadores de cultura da empresa. Então, assim, aquela frase sobre liderar pelo exemplo, pra gente é fundamental. Isso começando pelo meu CEO. Ele abre todas as nossas reuniões, seja com a companhia inteira, seja com a liderança, falando sobre gentileza. A gente tem isso muito forte na Eletromídia. Isso tem que ser cascateado, e não basta falar, né? Você tem que ser, você tem que agir, você tem que pensar. Como que eu posso ser uma pessoa gentil dentro de um processo de M&A, onde eu estou trazendo uma outra empresa, um outro colaborador para o meu time, e ele está inseguro. Ele não sabe se ele vai ser mandado embora ou não. Ele não sabe qual vai ser exatamente o escopo dele nesse novo contexto. Então, acho que assim, o primeiro passo é a gente garantir a liderança pelo exemplo. E quando eu tenho, desde o meu CEO, a meus diretores, exercendo a cultura da empresa, eu acho que fica mais fácil da gente garantir que isso seja bem executado na ponta. Porque a gente eu não vou conseguir, o meu time, a gente não vai conseguir estar ali junto, garantindo. Mas quando eu tenho a cultura cascateada de cima, eu acho que isso é muito poderoso, isso é muito forte. Concordo. A gente tem uma crença muito forte em capacitação da nossa liderança. A gente está o tempo todo conversando com eles, em vários momentos, em momentos diferentes, até pelo desenvolvimento deles próprios. Isso vai desde mentorias, programas de desenvolvimento de liderança, exposição deles a situações como, por exemplo, reuniões de conselho ou reunião de liderança, ao invés de ser o management que apresenta, eles que estão ali contando o que estão fazendo. Então, a gente acredita muito que a liderança ela tem que ser bem desenvolvida e bem trabalhada para a gente garantir que eles consigam criar esse ambiente onde as pessoas tenham tranquilidade e segurança para trabalhar e para chegar nesse momento. Então, eu falei de cultura, eu falei de desenvolver os aspectos técnicos, comportamentais dessa liderança. Então, para a gente é muito importante. E
como que a gente desdobra a estratégia da companhia para essa liderança entender o porquê das coisas. Por que a gente comprou uma empresa de SaaS? Por que isso é importante? Por que a gente está fazendo esse movimento? Por que a gente comprou essa empresa de tecnologia, a Nualvo? A gente sempre tentou deixar de maneira muito transparente, muito clara, comunicar para eles o porquê das coisas. Isso também traz uma segurança para eles em desdobrar o que faz sentido, claramente, para os times. Entender os porquês. Isso traz segurança para eles também. Sim. Então, acho que a liderança ela tem que estar conectada com a estratégia do negócio. Se a gente desconecta a liderança da estratégia, ela nem sabe mais por que ela está fazendo o quê, o porquê trouxe essa empresa. Então, assim, é muito importante eles fazerem parte, entenderem muito do negócio. Acho que isso é fundamental. Então, eu falei de cultura, eu falei de desenvolver eles, né, capacidades técnicas e comportamentais, que a gente acha muito importante, e depois sobre como a gente conecta eles com o negócio. Então, para eles terem clareza do que eles têm que fazer. Então, e eu gosto muito desse ponto de porquê. Eu acho que a gente esquece essa uma atribuição muito importante de líderes e de empresas, que é esse senso de clareza sobre por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, pensando que as pessoas no final do dia são adultos inteligentes. É isso. E elas têm que entender, tipo, olha, a gente está pedindo para você fazer esse negócio aqui, mas tem um motivo maior, ou isso se conecta com algo maior que a empresa está buscando. E isso engaja as pessoas de maneira diferente com o trabalho que elas têm que fazer. E aí, se você vai ensinando isso para os líderes, quando os líderes vão subindo na organização, eles vão conseguindo articular isso melhor e chegam até um ponto onde eles eventualmente chegam ali no topo da organização com uma visão sistêmica, que é uma das habilidades mais importantes quando a gente pensa em liderança, que é como tudo se conecta, né? E se retroalimenta dentro de uma organização. É isso. Boa. Pra gente é muito importante. Legal. Eu acho que a gente consegue fazer isso. A gente tem conseguido fazer isso ao longo do tempo. Legal. Eu queria pegar aqui já meio que no final, assim, mas uma pergunta que eu acho que é importante, que a gente não falou muito, mas eu acho que é interessante. Você falou de segurança psicológica. E eu queria falar de uma outra irmã da segurança psicológica, que é a saúde mental. Nesse contexto de M&A e de crescimento rápido. Então, como que vocês olham para essas coisas e lidam com isso, que com certeza é uma realidade dentro de ambientes de empresas comprando uma outra, crescendo rápido, por aí vai? Com transparência. Com transparência. Eu acho que quando a gente consegue entregar uma previsibilidade do que vai acontecer, as pessoas, elas respiram fundo e entendem. Então, tiveram M&As, por exemplo, que a gente nem trouxe algumas pessoas que a gente entendeu que tinha sobreposição de cadeira, Legal. que tinha... A gente nem trouxe. Então, elas já foram comunicadas antes de uma vinda para a companhia, que infelizmente elas não ia ter espaço. E aí, é menos sobre... eu adoraria trazer todo mundo, mas tem uma questão até de eficiência, que eu não preciso ter 2 cadeiras de diretor financeiro, eu não preciso ter... Então, tem uma sobreposição. Então, acho que quando eu tenho previsibilidade, eu entrego previsibilidade para os meus colaboradores e muita transparência, fica mais fácil eles não terem essa insegurança que pode, eventualmente, esses processos despertar. Então, eu acho que é a melhor forma. Eu concordo 100%. A gente sempre se colocou muito disponível, o time de RH, para suportar esses momentos. A gente sempre fez um trabalho muito forte, principalmente com a liderança, nesses momentos, as novas lideranças que estão chegando, ou as lideranças que estão recebendo novos times, para que a gente tenha esse ambiente. E ter uma cultura que trabalha muito a gentileza, o protagonismo, a autonomia, e a gente sempre tem essa sensibilidade de conseguir trazer contexto. Putz, para que eu vou tirar esse benefício específico? Acho que isso também sempre traz uma tranquilidade para quem está chegando. Então, é muito desafiador esse momento, mas a gente sempre tenta trabalhar com muita transparência. Inclusive, às vezes, eu preciso manter a pessoa mais um ano com a gente, mas daqui um ano, eventualmente, a cadeira dela não vai fazer sentido, porque a gente está desenhando.
comunicar com antecedência, explicar os porquês, apoiar ela nesse processo de transição, eventualmente. Então, a gente sempre tem esse cuidado. E a liderança. E, por fim, por último, acho que a liderança, quando a gente tem lideranças bem treinadas, que passam tranquilidade, que comunicam corretamente, desdobram a estratégia, traz esse ambiente seguro para os colaboradores. Então, a gente consegue ter um ambiente de saúde mental mais saudável dentro desses processos que eles são, enfim, eles são instáveis, são desafiadores. Sem dúvida. Na semana passada, a gente recebeu aqui no podcast uma CHRO que ela veio da faculdade de psicologia. E a gente falou muito sobre o que é ansiogênico na sociedade de hoje, né? Muita coisa é ansiogênica, até o celular é ansiogênico. Mas a gente falou especificamente do aspecto de líderes ruins e falta de clareza do que está por vir, que eu acho que é muito conectado com o que você acabou de dizer. Assim, vamos lá, fatos. O momento de M&A vai ser um momento de incerteza e insegurança, porque é uma mudança e as pessoas não gostam de mudança. Mas se você dá clareza, consegue preparar as lideranças, consegue ter conversas francas, você consegue minimizar muito o nível de ansiedade das pessoas. Então, muito legal que é assim que vocês tocam na Eletromídia. Super e assim, acho que até trazendo dados, agora a gente foi recém-comprado pela Globo. Então, a Globo comprou o controle da Eletromídia. Eu não tive um turnover até agora de pessoas que estão inseguras, ou, eu não sei qual que vai ser meu papel aqui. Então, por enquanto, nada mudou. Não tive um turnover por conta disso. Eu tenho por outros motivos. Mas porque a gente sempre está comunicando, sempre trazendo transparência, sempre falando o que está acontecendo, que é muito importante. Então, eu acho que isso traz muita tranquilidade para minha liderança e para os times que estão abaixo. Porque a minha liderança tranquila, com clareza, ela consegue transparecer e desdobrar isso. Sem dúvida. E aí, últimas duas perguntas, a penúltima, vamos lá, provavelmente quem nos escutou hoje está num desafio ou se interessa pelo desafio de M&A, dado que a gente falou muito disso, você passou por vários aí na trajetória. E aí eu queria que você deixasse um último aprendizado, talvez, de quem viveu muito isso com outros colegas de profissão que talvez estejam num momento ansiogênico em relação a um M&A que estão enfrentando e por aí vai. Eu acho que não tem receita de bolo. Manu, acho que não existe. Acho que essas pessoas que chegam com fórmulas prontas, faz desse jeito, eu acho que, em geral, não tende a funcionar, porque cada M&A é de um jeito. Eu passei por 9, sei que cada um aconteceu de uma forma. Então, acho que não tem receita de bolo. Eu acho que uma dica não adianta controlar o incontrolável. Às vezes, a gente não faz parte da tomada de decisão, e às vezes, até pra gente, pra nossa cadeira, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a gente ter a tranquilidade de lidar em momentos como esse, ajuda a gente a ter uma melhor tomada de decisão no que fazer. Seja em relação à nossa carreira, ou seja em relação ao que tem para fazer. Legal. Coloque tudo dentro de contexto. Acho que quando você foi muito feliz quando você falou sobre que tudo tem nuances, e tem mesmo, e talvez esses contextos eles ajudem a organizar, e você não precisa resolver tudo no D0. Acho que assim, você tá com ainda um ano e ainda não ter tudo redondo, tudo bem. Acho que se não for alguma coisa muito específica de negócio, que atrapalha o negócio, acho que isso pode também ajudar bastante a ter calma e melhores tomadas de decisão. Legal. E aí a última pergunta, para quem quiser continuar essa conversa, eventualmente algum livro que você recomenda para as pessoas continuarem se aprofundando em pessoas, M&A, desafios de organização. Tem um livro que eu acabei de ler que chama Potencial Oculto, do Adam Grant. Ele fala muito sobre como você pode destravar dentro de você ou nos outros um potencial imenso. E ele traz vários exemplos, é uma leitura muito gostosa, em como a gente pode enxergar o potencial em outras pessoas. E por que eu achei esse livro incrível? Porque
nenhuma pessoa ela não tem potencial de para. Talvez ela tá com as alavancas erradas, a gente tá mostrando os caminhos errados, ou a gente pode mostrar, ou até a gente mesmo. Então, eu achei esse livro super bacana, ele é bem legal. E eu acho que vale muito a pena, principalmente quem é liderança, ler esse livro. Eu dei para todos os meus líderes que reportam para mim, eu dei esse livro de presente no final do ano passado. Eu não li ainda, vou botar na minha listinha. Eu tinha ouvido falar, mas ainda não tinha colocado na minha lista. Ele fala bastante de liderança, de gestão de pessoas, de RH, o Adam Grant. Ele é um professor de Wharton, é um dos mais conceituados e que mais tem falado sobre assunto liderança, gestão, RH do momento. Então, é uma leitura bem gostosa, ele traz vários exemplos, ele traz muito contexto, então, sobre como pessoas que erram mais têm mais potencial de acertar mais no futuro. Legal. Ele vai discutindo vários aspectos de como as pessoas elas podem ter performances melhores e como a gente pode trabalhar essas alavancas. Enfim, é um livro bem legal de ler, para assistir. Primeiro, eu queria te agradecer, Laura. Foi muito legal o nosso bate-papo. Aprendi um monte. Foi ótimo ter você aqui. Espero que quem está nos ouvindo em casa também tenha tirado vários insights dessa conversa. Não se esqueçam de compartilhar, de comentar, de dividir com outras pessoas que potencialmente estão passando por um desafio parecido com esse que a gente discutiu aqui, né? Tem vários desafios em um que a gente falou, mas um desafio muito relacionado a M&A. E tem vários outros episódios também do nosso podcast, que tem várias questões que a gente abordou e que tá super legal. Então não se esqueçam de compartilhar o Gente Saúde por aí. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Manu. Foi um prazer estar aqui com você. Meu primeiro podcast. Para mim também é um aprendizado, mas foi muito bacana. Obrigada, viu, pelo tempo. Imagina, obrigada a você.